Olá! Chegamos ao nosso segundo dia, o nosso segundo passo da nossa jornada, da nossa trilha, da nossa metamorfose. E a palavra do dia hoje é aceitação. Isso mesmo, vamos falar sobre aceitar a realidade tal como ela é. Antes que a gente entre nesse assunto propriamente dito, eu quero te oferecer aqui uma reflexão e um alerta. Nesse nosso processo de autoconhecimento, nesse processo da busca pela transformação, nós precisamos desenvolver uma virtude que eu chamo de auto-honestidade. O que é isso? A gente precisa ser franca com a gente mesma, a gente precisa ser honestas e sinceras conosco, na mesma medida e na mesma proporção que a gente admira a honestidade nas outras pessoas. E talvez você esteja pensando, poxa André, eu sou sincera, eu sou honesta, e eu acredito nisso que você é honesta, mas eu quero aqui te alertar para como está a sua honestidade com você mesma. É de auto-honestidade que eu estou falando, porque nesse processo, muitas das vezes, vem coisas que a gente até sabe, a gente até sente, mas a gente acaba fugindo, a gente acaba querendo esconder aqueles sentimentos, aquelas características que a gente tem da gente mesma. Então fiquem atentas e sejam honestas consigo mesmas, ok? Vamos continuar falando sobre aceitação. A aceitação que eu quero falar com vocês, ela não é uma aceitação estagnada, né? A aceitação, a palavra aceitação, ela vem do verbo, né, aceitar, e ela também está relacionada à palavra ação. Então, para mim, Andréia, aceitação seria o mesmo que acolher e agir. Vamos continuar. Quando a gente pensa na vida, né, a vida nos traz situações bastante desafiadoras pra gente às vezes. Às vezes traz situações dolorosas, como por exemplo, a perda de um ente querido, o fim de um emprego, né, o término de um relacionamento. São situações que nos trazem desconfortos, dores e entre outras situações. Talvez você aí esteja vivendo uma situação dolorosa. E a vida também nos traz situações que nós não temos nenhum controle, né? Absoluta ausência de controle. Como, por exemplo, a família em que a gente nasce, o tempo, a pandemia, são situações que não dependem nada de nós. E aí, se a gente entra numa energia da resistência em relação a essas coisas que a gente não tem controle, a gente gasta muita energia. E quando nós estamos rejeitando algo, excluindo algo, muito provavelmente nós estamos criticando, nós estamos julgando a situação e muito frequentemente nós estamos nos posicionando e nos colocando como vítimas. E é aí que eu falo da importância da honestidade consigo mesma, porque muitas vezes reconhecer essa postura de vítima é algo desafiador e é algo doloroso, mas nós precisamos ser honestas com a gente mesmo, porque isso vai nos trazer mais coragem e mais facilidade para a gente caminhar na nossa transformação. E então, quando a gente compreende que a gente só tem controle sobre as nossas atitudes, sobre as nossas posturas diante do que a vida nos traz, isso fica mais fácil da gente caminhar adiante. E talvez você esteja me perguntando assim, Andréia, mas então eu preciso ficar feliz diante dessas coisas que a vida me traz, de tantas situações dolorosas que eu estou vivendo, eu preciso estar feliz diante delas? E eu quero te dizer que não. Ontem nós já conversamos sobre a importância de acolher as nossas angústias, de acolher as nossas demandas interiores e de abrir esse espaço para o nosso sentir. Então sim, nós podemos sentir medo, tristeza, dor, raiva, tá tudo certo. O que a gente não pode é ficar nesse lugar e tomar isso como um peso muito grande que nos impeça de continuar caminhando, não é mesmo? Pra gente
pensar nos efeitos que esse julgamento e que essa crítica que a gente faz da realidade nos traz, eu vou dar alguns exemplos práticos. Quando a gente critica e julga os nossos pais, né, quando a gente fala, porque a família que a gente nasceu, nós não temos controle nenhum sobre isso. Não tem como eu voltar para trás e falar, não, eu quero outra família. Pelo menos não, nessa vida não dá. Então, a gente só nos cabe aceitar os nossos pais como eles são. Só nos cabe aceitar a nossa família como ela é, né? Principalmente aqueles que vieram antes de nós. Se a gente os critica, se a gente os julga, a gente se paralisa diante da vida. Se a gente se paralisa não aceitando a morte de um ente querido, a gente acaba se matando e impedindo de que a vida continue fluindo através de nós. Né? Se a gente cria uma energia de resistência muito grande em relação à pandemia, de não aceitação das consequências que ela trouxe para a nossa vida, a gente perde a oportunidade, a gente impede a oportunidade dos nossos olhos enxergar as possibilidades que ela também trouxe. Por mais desafios e coisas negativas que tenham vindo, também existem coisas boas. E se a gente olha só para o negativo, se a gente fica só nessa energia da rejeição, da crítica, do julgamento, a gente se paralisa diante da vida. Então, quando a gente busca a energia da aceitação para o nosso coração, a gente começa a fazer um movimento do afeto, um movimento de acolhida para gerar a transformação. E então pensar, o que eu posso fazer com isso que está diante de mim? E é importante dizer que essa aceitação, como eu falei no início, não é uma aceitação estagnada, não é aquela aceitação que eu chamo de Gabriela, né, que tem a música lá que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é dessa aceitação que eu estou falando, mas é da aceitação da acolhida para gerar transformação. E esse processo, muitas das vezes, ele vai ser doloroso também. É como uma frase de um autor que eu não conheço, mas que diz assim, a aceitação é como um remédio amargo e ruim, que pode ser difícil de tomar, mas quando a gente toma, sabemos que o mal vai sair de nós. Então é essa a missão da aceitação, que a gente possa acolher os nossos desafios, acolher a nossa realidade e poder seguir caminhando com mais leveza. Tem coisas, então, que nós não temos controle nenhum sobre elas. Só nos resta tomar essa realidade como ela é e fazer algo de bom com isso. E outras coisas nos cabem 50% da realidade, como, por exemplo, num relacionamento de casal, na educação dos filhos, né? Quando a gente divide isso com o parceiro, nos cabe 50%. E nesses 50%, nós somos 100% responsáveis pelas nossas atitudes. E a gente precisa se comprometer com elas. Então, eu não sei o que a vida está te presenteando nesse momento, mas eu quero te oferecer esse olhar, essa reflexão. Eu espero que isso tenha feito sentido para você e que você possa abrir espaço no seu coração para que isso ressoe, para que isso transborde aí dentro e que você possa compreender e começar a aplicar essa energia da aceitação, essa energia do afeto, para você acolher e transformar e continuar caminhando. Como Bert Hellinger disse, a aceitação é um ato de amor, que nós possamos desenvolvê-la cada dia mais no nosso dia a dia. Talvez para muitas de nós isso seja um exercício árduo no início, mas depois eu acredito que quanto mais a gente